Boa tarde, pessoal. Mais uma vez aqui na TC Multimídia, fazendo vídeos para o Espaço da Coluna. Meu nome é Agenor Júnior e hoje eu vou falar para vocês sobre a quiropraxia. Chega muitas dúvidas, perguntas aleatórias aí, chega para a gente querendo saber o que a quiropraxia faz para resolver um problema de uma hérnia de disco, coisa assim muito conhecida, provoca muita dor e tão séria, sem remédios e sem cirurgia. Nós vamos começar pela palavra quiropraxia, quiro, mãos, prática com as mãos. Qual que é a nossa função? Estudar a interferência do desequilíbrio das vértebras, está relacionada com força de gravidade, subluxações, diagnosticar essas subluxações e trazer tudo para dentro do centro. Tem uma área da quiropraxia que também trabalha com mãos, cotovelos, ombros, joelhos, pés. Ela é uma profissão independente, ela não faz parte da cadeira de medicina e nem da fisioterapia. É uma técnica manual de formação de bacharel aqui no Brasil. Vamos lá, eu vou dar o meu posicionamento, como é que eu vejo a quiropraxia, como é que nós desenvolvemos o nosso método. Eu tenho 21 anos de quiropraxia, eu tenho outras formações de medicina chinesa, uma área que completa a outra. E eu posso dizer para vocês o seguinte, não é mágica, tá? A quiropraxia, ela trabalha com ciência. E hoje a ciência está na parada e consegue elucidar e explicar muita coisa aí para os mais leigos. Gente, o que eu entendo? Eu tenho um eixo, esse eixo está sujeito à força da gravidade, como tudo que está aqui no planeta. E se esse eixo está alinhado, apesar que não existe uma pessoa 100% simétrica, mas se ele está dentro de um padrão aceitável, o peso da gravidade é distribuído pelas vértebras, ele vai ser amortecido, esse peso, pelos discos. Esses discos têm essa finalidade, cada um tem o seu papel aqui de articular e absorver os impactos e a carga. Eu tenho 3 curvaturas, eu tenho a cervical, torácica, lombar e sacro. Vou virar aqui para vocês verem, para ficar mais fácil. E aqui entra uma coisa que eu entendo como a base de tudo, né? O ajuste, o alinhamento partindo da lombar. Então, se eu tenho essa base alinhada, a minha possibilidade de ter problema em cima é muito menor. A quiropraxia, por si só, ela já nos deu a base para entender o que é subluxação, e eu, com a minha prática de consultório, a parte clínica, eu entendi o seguinte: se eu tenho uma carga de gravidade aqui, tá tudo ok. Eu posso pôr peso na coluna que ela vai amortecer esse impacto. Mas se por um motivo ou outro eu tenho um desnível da estrutura, eu vou começar a ter um peso irregular. Ao invés de fazer carga que eu faço aqui, então eu vou ter uma força nesse disco e esse disco vai extrusar, ele vai abrir o anel fibroso e o núcleo do disco vai sair. Esse núcleo tem o papel de amortecer a carga, tá? Quando ele sai, ele vai ter contato com raízes nervosas. Isso é uma hérnia de disco. O que a gente entende? Se a causa da hérnia é uma compressão errada, devido a uma escoliose, a uma hiperlordose, uma espondilolistese, se eu for na origem do problema e acertar essas curvas, a força da gravidade que estava aqui vai migrar em direção ao centro, tirando essa compressão e reabsorvendo o núcleo. Basicamente é isso. É muito importante agora a gente entender, o ser humano ele não é só coluna, ele não é só músculo. Aí tem um monte de processos aí, até psicossomáticos envolvidos nessa história. É muito importante um quiropraxista experiente, ele entender o ser humano como um todo, né? Eu preciso saber a profissão, estilo de vida, como é que estão as relações dele, porque tudo isso vai interferir ali no processo de contratura muscular. Então,
Quando chega nesse ponto, nessa avaliação, é que você vai ver o diferencial. É muito importante para nós, quiropraxistas, olharmos de forma, eu chamo de lateralizar a visão. Eu não pego o paciente e compacto ele para me olhar somente a coluna. Eu pego a coluna e abro esse paciente para me entender o estilo de vida dele. Isso vai me dar uma diretriz. Quando eu pego esse paciente, consigo tirar as curvaturas da coluna dele, permito que ele saia da fase de dor e eu retorne esse paciente para a vida laboral dele, a vida social e exercício físico, eu resolvo 90% a 95% dos processos. Então, não é mágica, é entendimento. O que eu vejo da visão ortopédica? Uma vértebra quebrou, você não precisa procurar um quiropraxista. Você tem que ir para o hospital. Você vai precisar, muitas das vezes, ali, de uma cirurgia. Se eu tenho algum contato com a medula e isso está provocando uma disfunção neurológica, se você chegar num bom quiropraxista, ele vai te encaminhar para um neurocirurgião. Então, sempre a gente pensa o seguinte, como toda técnica, cada um tem sua limitação. Mas, pensando no que é mais comum dentro de uma clínica de quiropraxia, nós hoje, no nosso espaço da coluna, nós temos hoje de 90% a 95% de acerto. Não vou dizer de acerto, de resultado positivo, vamos colocar assim, porque na realidade não existe erro nesse processo. Simplesmente tem organismos e tem estruturas que não correspondem com a outra. Isso está muito ligado ao próprio paciente, à contribuição do paciente. O paciente ele é parte fundamental nesse processo, porque ele precisa entender a necessidade de movimento. É muito comum o paciente de hérnia de disco ter contratura muscular e ele mesmo provoca a encurtação. Existe aí um movimento chamado catastrofização de dor. Não é que a dor não existe e nem que ele amplifica isso, é que ele responde de forma antecipada ao processo da dor. É como se o cérebro dele entendesse aquele mecanismo de dor e antes do processo ocorrer ele já contrai. E a próxima ameaça ele já está contraído, ele faz mais contração. Mas se ele entende que essa barreira ela vai ser transposta com movimentos e com ajuste quiroprático, esse paciente está livre da cirurgia e dos remédios. Se eu tenho uma rotação de vértebra, e aí vale a pena eu voltar um pouquinho e falar para vocês de forma para ficar bem clara. A coluna ela suporta carga. Eu posso pôr peso na coluna, ela vai receber essa carga, absorver. Quando eu tiro o peso, ele volta. O problema é que quando eu ponho peso e combino peso e rotação, começa a confusão. O disco ele não consegue se reposicionar e nem ser reidratado. O que vai acontecer? Um processo de degeneração. Qual que é a primeira medida que eu tomo com os meus pacientes? É procurar a rotação, voltar a rotação para depois fazer a descompressão. Não é simplesmente criar espaço, isso aqui é tudo muito justo. Você não vai conseguir abrir um espaço dessa estrutura. Você precisa de tirar a carga que está sendo exercida no lugar errado. Você precisa pegar essa carga e botar ela no centro. O próprio sistema é inteligente, ele vai recuperar isso. Eu acredito muito no remédio, eu acredito muito na cirurgia, mas eu não acredito que eles são a solução para a origem do problema. Grande parte dos meus pacientes me procuram para tratar ele da sequela da cirurgia. Se isso está ocorrendo, vocês concordam comigo que tem alguma coisa errada nessa posição que ele foi travado ali numa cirurgia? Então, por que não fazer de forma antecipada, antes da cirurgia, procura sua clínica de quiropraxia. Nós temos aqui em Goiânia o Espaço da Coluna, em quase toda a capital do Brasil, nós já chegou no interior. Vai lá,
procura um quiroprata. É diferente, ele tem uma visão diferente. Deixa ele te explicar o que está acontecendo com você. Não se incomode com a sua ressonância. Quem trata a ressonância é Photoshop. Você precisa de um cara que entende aquilo lá e entende você também, para achar o movimento correto para o seu caso. Não existe um movimento para todo mundo. Não existe. Você é um organismo, um ser, e nós olhamos ele de forma individual. Você vai obter a resposta. É a sua chance de sair da cirurgia e ter condições de resolver de forma definitiva isso aqui. Então, o que eu vejo? Voltando, quiropraxia, essa é a sua oportunidade. Você está tendo a chance, você está tendo uma nova possibilidade de resolver as suas dores na origem. Eu espero que eu tenha conseguido explicar, isso é meu ponto de vista. É com isso que eu fiz e faço que o espaço da coluna cresça. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente. A nossa equipe está lá pronta para te atender. Nós gostamos mesmo desse contato. Nós procuramos responder todos dentro da medida do possível. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente, que nós já estamos aguardando você. Um abraço.